Olá a todos, gostaria de parabenizar e agradecer à comissão organizadora do primeiro Congresso Brasileiro de Inovação e Empreendedorismo, da UFPE, e com muita satisfação estou aqui em nome do INPI para apresentar noções básicas de redação de patentes. Meu nome é Sérgio Ribeiro de Aguiar, sou pesquisador do INPI e fico em Recife, Pernambuco. A gente preparou aqui 7 partes: propriedade intelectual, noções básicas, não é? Patentes, a estrutura do pedido, requisitos de patenteabilidade, noções sobre busca de anterioridades, concepção do objeto da proteção e a preparação do pedido de patente. A propriedade intelectual, ela é um tema global e diz respeito a uma economia de mercado, busca um equilíbrio entre o esforço de invenção e o retorno para a sociedade, tem o papel do Estado controlando e busca, em última instância, melhorias e justiça social. Existem vários tratados internacionais e um tratado bem importante e antigo, a Convenção União de Paris, é o mais importante tratado, instrumento sobre PI até o momento, e o Brasil é signatário desde o início e contempla aí 176 países, né, e os princípios de prioridade unionista, tratamento nacional, independência das patentes e territorialidade. Então, é um sistema criado para garantir propriedade ou exclusividade resultante da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico. Promove a criatividade pela proteção e disseminação e aplicação de seus resultados. Aqueles princípios do CUP, eles dão tratamento iguais aos diferentes países que venham a depositar em qualquer um deles. Bom, o sistema de propriedade intelectual no Brasil, ele é composto, então, por propriedade industrial, direito autoral e proteção sui generis. Dentro da propriedade industrial, encontra-se marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas, tudo isso tratado pela Lei de Propriedade Industrial, é a Lei 9279 de 1996. Tem-se os direitos autorais, que englobam o direito de autor, direitos conexos e programas de computador, e a proteção sui generis, relativas a conhecimentos tradicionais, cultivares e topografias de circuito integrado. Essas áreas marcadas, todas a de propriedade industrial e mais programa de computador e topografia de circuitos integrados, são escopo do trabalho do INPI, que é uma instituição criada em dezembro de 70, vinculada atualmente ao Ministério da Economia, que busca aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de propriedade industrial. Tem a sede no Rio de Janeiro e possui representação em alguns estados do Brasil. Aqui, através desse exemplo de uma máquina de lavar roupa, a gente pode enxergar diversas facetas de propriedade intelectual utilizada numa máquina de lavar roupas. Tem-se a própria tecnologia de motor, mecanismo, poderia ser protegida por patente. O desenho ornamental da máquina pode ser protegido como desenho industrial. O software que controla o funcionamento da máquina, ciclos de lavagem, etc., pode ser registrado como um programa de computador. A marca da máquina, né, um sinal distintivo que vai diferenciá-la das demais e facilitar a vida do usuário para essa escolha, pode ser registrado como uma marca. E além do próprio chip, pode ter a proteção da sua topografia de circuito integrado. O INPI está com um site remodelado, bastante fácil de navegar e com muitas informações.
é o www.gov.br/INPI, né? E aí nele tem uma aba de patentes, a segunda da esquerda para a direita, na qual todos devem acessar. Nela encontraremos um manual básico para proteção por patentes, com uma versão recente, agora de julho de 2021, material que foi elaborado para utilização preferencial na tela do computador, porque possui links. E o link está aí disponibilizado também para vocês. Bom, para o público que inicia a preocupação com patente, é sempre presente essa dúvida: publicar ou deixar em segredo o meu conhecimento científico, minha inovação, minha invenção, na verdade. Então, a gente quer dizer que é possível publicar um artigo e depositar um pedido de patente para uma invenção. Na verdade, ao contrário, é melhor, é recomendável, caso haja de fato uma invenção patenteável ali, você depositar o pedido de patente para posteriormente publicar em forma de artigo científico ou em outro meio, né? Uma outra opção que as empresas adotam, em alguns casos, ou as próprias ICTs, é manter como segredo industrial por um tempo, estrategicamente até um passo inventivo tal que se acha que vale a pena depositar o pedido de patente. Ou ainda tem empresas que determinadas tecnologias preferem mesmo arriscar, manter em segredo, porque não tem a temporalidade que a gente vai ver em seguida. A patente é um título, então, de propriedade limitado. Tá? A gente tem a patente de modelo de utilidade, que vigora por 15 anos a partir do depósito, e a patente de invenção, 20 anos a partir do depósito. Então, propriedade por tempo limitado, num determinado território, porque a patente, a partir daquela Convenção da União de Paris, os acordos internacionais, ela é válida no território onde é depositada. É sobre um invento, que é uma resolução de um problema técnico, né? Uma invenção, ou uma melhoria funcional, no caso de patente de modelo de utilidade, a gente vai ver. Esse título é outorgado pelo Estado ao titular da patente, tá? Que pode ser o próprio inventor ou pessoa legitimada, né? Sempre existe a figura do inventor e do titular. Pode ser a mesma pessoa ou diferentes pessoas. E é um título que confere o direito de impedir terceiros não autorizados de reproduzir, usar, colocar à venda, vender ou importar essa tecnologia. Bom, podemos ter produto, objeto da patente, ou processo. Tá? Exemplo que demos, a máquina de lavar roupas é um produto e pode ter também um processo de fabricação da máquina de lavar roupas. Seria uma patente do processo. Então, resumindo aqui, o conceito de patente é um título de propriedade limitado no tempo e no espaço sobre um invento, outorgado pelo Estado ao seu titular, por ter divulgado um invento que o confere direito de impedir terceiros não autorizados de reproduzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto ou objeto de sua patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Então, natureza e vigência, a gente tem a patente de invenção, que vigora por 20 anos contados da data do depósito, e a patente de modelo de utilidade, MU, que tem a vigência de 15 anos contadas da data de depósito. Patente de invenção descreve solução de problema tecnológico. Tá? Então, é uma concepção industrializável resultante do exercício da capacidade de criação, que produz um efeito técnico novo em determinada área tecnológica. Temos, então, patentes para a indústria automobilística, drones, plataformas, robótica, medicamentos, né? Eletrônicos, energia,
A patente de modelo de utilidade descreve um objeto em sua forma ou estrutura, ou ainda uma combinação destas que resulta em melhoria funcional. Pode ser praticidade, comodidade, eficiência, né? Então, objetos de uso prático são passíveis de terem proteção por modelo de utilidade, né? Apresentando aí novas formas envolvendo ato inventivo, que resultem em melhoria funcional para seu uso ou fabricação. Aí trazemos como exemplo uma tesoura. Na hora que fez-se um ato inventivo de melhorar a pega na tesoura, modificando o local de inserir os dedos, foi um ato inventivo que melhorou a funcionalidade, o uso, a eficiência do objeto, pode ser passível de proteção como MU, assim como uma nova forma de pegar e mais eficiente para um barbeador. E aqui uma questão-chave, né, é a diferença de descoberta e invenção. A gente tem na natureza, por exemplo, um carrapicho, e ele existe. Descobertas por si só não são patenteáveis, mas então um pesquisador, um cientista, ao se deparar com um carrapicho, colocou-o no microscópio, viu as formas de funcionamento das suas garras e tal, e inventou, deu esse passo inventivo para inventar o velcro. Isso daí certamente patenteou e auferiu bons resultados, assim como a sociedade também desse invento. Não são consideradas invenções ou modelo de utilidade várias questões que estão tratadas no artigo 10 da LPI, né? Por exemplo, descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários. Também obras literárias, arquitetônicas, artísticas, né? Programa de computador em si, aqui no Brasil, não é passível de patente também, apesar de que a gente tem invenções implementadas para programa de computador, eu vou mencionar isso mais adiante, mas o software em si é apenas registrável como direito de autor. A apresentação de informações também não é patenteável. Regras de jogo, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. O todo ou parte de seres vivos, naturais ou materiais biológicos encontrados na natureza não são patenteáveis. O que for contra a moral e os bons costumes, segurança, ordem e saúde públicas, né, estão lá no artigo 18 da LPI. Materiais relativos à transformação do núcleo atômico, também o todo ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos que atendam aos 3 requisitos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no artigo 8º e que não sejam mera descoberta, né? Bom, como requisitos e condições para patenteabilidade, nós temos novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, suficiência descritiva e unidade de invenção devem estar presentes num pedido de patente de invenção. Para a patente de modelo de utilidade, tem que estar presente a novidade, um ato inventivo, uma melhoria funcional, aplicação industrial, suficiência descritiva e unidade técnico-funcional. Ao se chegar a algum invento, redigir esse pedido, faz-se o depósito junto ao INPI, que depois de um período de sigilo, vai ser examinado por um especialista e que vai conceder a carta patente ou indeferir o pedido. É bem importante a gente ter em mente que são muitas informações tecnológicas disponíveis. Em geral, a gente está amadurecendo esse processo na própria academia em considerar essas fontes de informação de patentes
Por exemplo, na Alemanha, estudos dizem que os custos de pesquisa e desenvolvimento poderiam cair em 30% caso a informação técnica disponível fosse utilizada. Na Inglaterra, 20 bilhões de libras por ano são desperdiçadas devido a invenções duplicadas. Em 2013, foram depositados cerca de 3 milhões de patentes no mundo. Hoje já são mais, bem mais. A China, inclusive, aumentou bastante. Segundo a OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Industrial, cerca de 2/3 das informações tecnológicas disponíveis estão em bancos de patentes, documentos de patentes que estão disponíveis para consulta. Onde fazer essa consulta, essa busca? No próprio site do INPI, no Escritório Europeu de Patentes, na OMP, no USPTO, que é o escritório americano de marcas e patentes, no Google Patents, em bases de dados pagas, bases de patentes pagas como Questel Orbit, Dialog e por aí vai. E então é muito importante esse assunto. No final nós vamos mencionar outras técnicas de busca. Bom, esse gráfico demonstra que nós brasileiros somos ainda muito pouco usuários do sistema de patentes. Em 2018, dos 27 mil pedidos depositados junto ao INPI, apenas 7 mil foram de brasileiros e 20 mil foram de estrangeiros. E Pernambuco também tem muito a crescer, que hoje nós estamos em 8º lugar no Brasil, em número de depósitos de patentes, e a gente pode também crescer nesse quantitativo com mais invenções patenteadas. É barato, na verdade, assim, custa R$ 70 para uma universidade, ou para uma pessoa física, ou para uma microempresa, ou para uma empresa de pequeno porte, fazer um depósito. Acontece que é necessário ter muita atenção, porque não é só o depósito. Tem que ser um pedido de exame, posteriormente, que no caso da API custa 236, no caso do MU custa 152, e depois do 2º ano tem que ficar cuidando das anuidades também, além de ficar atento a exigências que podem ser feitas sobre o pedido. O pedido de patente é um documento legal que deve ser redigido de forma clara, precisa e num formato particular. A estrutura e o formato desse pedido são determinados por regras definidas no artigo 19 da Lei de Propriedade Industrial e pelas instruções normativas 30 e 31 de 2013 do INPI. O pedido é composto pelos capítulos, vamos dizer assim, de relatório descritivo, reivindicações, resumo, desenhos, se aplicável, e listagem de sequências, se aplicável. Deve conter os dados do pedido do titular do pedido, um requerimento e o guia de recolhimento. Esse link que eu apresento está no site do INPI, na aba de Minha Primeira Patente. É muito útil, porque já traz uma pré-formatação desse pedido, onde seria só ir preenchendo os campos. Então, toda a parte de margens, numeração de página, já estão feitas. O pedido, então, tem esses aspectos formais e os aspectos materiais. Dentre esses aspectos materiais, que são exatamente aqueles capítulos, né? Começando pelo relatório descritivo. Deve descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar a realização do mesmo por um técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Não é para esconder a invenção, tá? A estrutura desse relatório descritivo pode ser, como sugerido,
composta pelo título, o campo da invenção, o estado da técnica, um sumário da invenção, descrição da abordagem do problema técnico, listagem das figuras, descrição detalhada da invenção e exemplos, se necessário. Tá? A Instrução Normativa 30, de 2013, do INPI, aborda essas questões. O título deverá ser conciso, claro, preciso, identificando o objeto do pedido sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias, tais como novo, melhor, original, ou ainda quaisquer denominações de fantasia, e ser o mesmo usado para o requerimento, relatório descritivo e resumo. Exemplos de título: composição farmacêutica de liberação controlada termoformável sólida de capseína e processo de produção da mesma. Processo e dispositivo para operar o motor de um veículo movido eletricamente. Parafuso pedicular e outros. Tá? O relatório descritivo deve ser iniciado pelo título. Em patentes de invenção, deve referir-se a uma única invenção ou um grupo de invenções interrelacionadas, de maneira que constituam um só conceito inventivo. No caso de modelo de utilidade, deve referir-se a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos ou variantes construtivas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. O relatório descritivo deve precisar o setor técnico a que se refere a invenção ou objeto. Descrever o estado da técnica útil à compreensão, citando sempre que possível os documentos que o reflitam. Isso é obtido na busca de anterioridades. É importante destacar os problemas técnicos existentes no estado da técnica apontado. Definir os objetos da invenção ou descrever o modelo de forma clara, concisa, precisa, a solução proposta para o problema técnico existente, bem como as vantagens em relação ao estado da técnica. Ressaltar nitidamente a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado para o caso de patente de invenção ou a melhoria funcional alcançada para o modelo de utilidade. Relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas, vistas, cortes, circuitos, diagramas, fluxogramas, gráficos, etc. Deve descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente. Aí seria o resumo que deve ser observado para o relatório descritivo. Ressaltar quando a natureza da invenção englobar mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito. Indicar explicitamente a utilização industrial quando esta for evidente. Então, resumindo, o relatório descritivo deve definir os objetivos da invenção ou descrever o modelo de forma clara ou concisa, precisa, a solução proposta para o problema técnico existente, bem como as vantagens em relação ao estado da técnica. Deve ressaltar nitidamente a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado, para o caso de patente de invenção, ou a melhoria funcional alcançada para os modelos de utilidade. Deve relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas, vistas, cortes, circuitos, diagramas, fluxogramas e gráficos. Ok. Importante, então, aqui um quadrinho resumo do relatório descritivo, apresentar o estado da técnica, citando as patentes, relatar os problemas técnicos existentes, evidenciar a solução técnica e as características particulares e inéditas da invenção, e descrever as vantagens e o efeito novo ou melhoria no uso obtido. Na sequência, a gente vai ver o que está aí à direita, que é o quadro reivindicatório, onde será descrita a invenção exclusivamente por meio de suas características técnicas, estruturais ou funcionais. Então, o quadro reivindicatório, que é o segundo capítulo do pedido de patente, ele é o coração do pedido. De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, do artigo 25, 41, está aí que as reivindicações
deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo de modo claro e preciso a matéria objeto da proteção. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado pelo que foi visto no relatório descritivo e desenhos. Então, é a base legal da proteção patentária, o quadro reivindicatório. É composto de reivindicações. Os termos e a estruturação das reivindicações definem os limites da proteção conferidos por uma patente e evidenciam infrações dos direitos por terceiros. Devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo. A reivindicação tem na sua estrutura, deve ter na sua estrutura o início com o título do pedido de patente ou parte do título, um preâmbulo, a expressão caracterizado por e, na sequência, a novidade. Né? O que vem, então, após o caracterizado por, devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger. Tá? Então, temos reivindicações de produto, de processo, ou de produto e de processo. As de produto são as relacionadas a objetos, né? Produto, composto, composição, aparelho, kit, dispositivo. E as de processo referem-se ao processo em si, uso, método, aplicação, passo a passo. E então, dentro das reivindicações de produto, é importante observar que o escopo das reivindicações deve ser dado por meio das características técnicas, elementos e interligações que precisam ser definidas para materializar o produto. Exemplo aqui é um receptor caracterizado pelo fato de compreender, e aí uma sequência de itens que fazem parte desse receptor. Ou, numa de processo, é importante ter o escopo da reivindicação descrito por meio das características técnicas, ou seja, as etapas que precisam ser definidas para realizar esse processo. Então, o método para controle automático de uma embreagem, caracterizada pelas etapas de medir, gerar, comparar, controlar, né? Ou seja, verbos. Etapas de medir a velocidade do motor, gerar um sinal de referência de deslizamento, comparar a velocidade do motor e a velocidade de entrada, controlar o acionamento da embreagem. Então, etapas desse método. As reivindicações podem ser independentes ou dependentes. A independente é aquela que define características técnicas específicas e necessárias e essenciais da invenção ou criação em seu conceito integral, em sua forma mais ampla. Para fins de interpretação, não necessitam ser lidas com outras reivindicações. Já as reivindicações dependentes incluem características de outras reivindicações anteriores e definem detalhamentos dessas características ou características técnicas adicionais, definindo precisamente a dependência a estas reivindicações anteriores. E deve ser lida em conjunto com as reivindicações as quais são dependentes. Então, são trazidos aqui, a título de exemplo, uma reivindicação independente 1 de processo para recuperação de fosfato de uma fase líquida 12, no qual se interconecta, aí traz a descrição, né, e aí caracterizado por e traz a parte nova. Na reivindicação dependente 2, vejam que a gente traz processo, aí, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por se usar um eletrodo inerte com anodo 14. Então, refere-se sempre a dependente, tem que se referir a uma independente ou outras dependentes anteriores. É importante também ver nesse exemplo, que tem até uns erros, mas o importante aqui é mostrar a numeração das figuras, né? O título no início, caracterizado por,
mas vai ficar até como exercício descobrirem o erro aqui depois. O número de reivindicações deve ser suficiente para definir o objeto da invenção. Tá? Um pedido de patente de invenção pode conter várias categorias de reivindicações, produto, processo, uso, desde que ligadas por um só conceito inventivo, sendo arranjadas de maneira mais prática possível. Um pedido de modelo de utilidade deve conter uma única reivindicação independente, que descreva o modelo, definindo integralmente todas as características de forma ou disposição introduzidas, essenciais à obtenção da melhoria funcional. Para modelos de utilidade, somente poderão ser aceitas reivindicações dependentes se for um elemento complementar de uso opcional, se for referente à variação de forma ou detalhe relacionados ao elemento componente do modelo, se referirem-se ao objeto em sua forma tridimensional, nos casos em que a configuração final seja secundária e decorrente da montagem de uma estrutura planificada. As reivindicações devem ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos, devem preferencialmente ser iniciadas pelo título ou parte do título, né, correspondente à sua respectiva categoria, devem conter uma única expressão caracterizada por. Cada reivindicação deve definir clara e precisamente, de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela invenção, ou seja, não é permitido colocar algo como caracterizado por não possuir isso ou aquilo, tem que ser de forma positiva. As reivindicações devem ser redigidas sem interrupção por pontos. Não serão aceitos trechos explicativos quanto a vantagens ou simples uso da invenção. É importante também ter em mente e utilizar uma linguagem adequada, e isso vocês podem navegar por patentes concedidas e de áreas tecnológicas semelhantes e verem formas construtivas de se reivindicar. O termo compreende é um termo amplo, aberto, e torna o escopo da proteção mais amplo. É uma opção interessante. Exemplo, uma composição para uso veterinário caracterizada por compreender o composto Y. O termo consistir já traz uma forma mais fechada, né? Ela limita a invenção e suas características técnicas. Então, exemplo, composição para tingimento de fibras, caracterizada por ser consistida pelos corantes A, B e C. Então, é somente na combinação desses corantes A mais B mais C. Deve ser evitado o uso de termos indefinidos na estruturação das reivindicações que induzam terceiros a especular sobre os limites de proteção da matéria definida. Então, não usar termos como a maior parte, substancialmente, uma quantidade suficiente, e nessa linha não é adequado. Desenhos. Desenhos são as representações dos aparelhos, peças, acessórios, esquemas elétricos, diagramas de bloco, etc., que sejam imprescindíveis para a compreensão da invenção. No caso de modelos de utilidade, os desenhos definem o escopo da proteção e são obrigatórios. A apresentação de desenhos, então, de acordo com a IN 31, né, é obrigatória para a MU. Os desenhos devem preferencialmente seguir o estabelecido nas normas brasileiras para desenho técnico. Tá? A apresentação de fotografias, tais como estruturas metalográficas, imagens tridimensionais geradas por software, será aceita desde que tais reproduções apresentem nitidez e permitam uma melhor compreensão da invenção. Exemplos de desenhos são trazidos, né? Eles devem relacionar as figuras de desenhos, especificando as vistas, cortes, respectivos circuitos, diagramas, componentes, etc. Isso deve ser feito na descrição das figuras, tá? Numerar os componentes. Em resumo, o resumo do pedido deve ser iniciado pelo título e ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo,
nas reivindicações e nos desenhos. Deve indicar o setor técnico a qual pertence a invenção, ser redigido de forma a permitir a compreensão clara do problema técnico e a essência da solução, e deve ser tão conciso quanto a exposição permitir, né? Então, em torno de 50 a 200 palavras e não excedendo 25 linhas. Viram, então, que para redigir um pedido de patente não é nenhum mistério, né? Os capítulos, então, título, relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, tá? Com relação, agora vamos para a parte de requisitos de patenteabilidade. Ao receber o pedido de patente, o examinador vai auferir se atende ou não aos requisitos de patenteabilidade. Se atender, será concedido. Se não atender, vai ser indeferido. E pode também acontecer de serem feitas exigências. Bom, na hora do depósito, se escolhe se ali vai ser submetido como patente de invenção ou de modelo de utilidade, né? Na dúvida, vocês podem até pedir como patente de invenção, que na hora do exame, se for o caso, vai ser sugerido a readequação para modelo de utilidade. O primeiro critério de patenteabilidade é o da novidade, tá? É importante saber que novidade não é novidade apenas no território em que a patente está sendo depositada. Aquele invento tem que ter novidade com base em qualquer documento publicado no mundo inteiro, né? Então, invenção ou modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. E estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito, no Brasil ou no exterior, tá? Ressalvados aí, questão de período de graça, prioridade unionista e prioridade interna, que eu vou me ater aqui só ao período de graça e chamar a atenção para tentar não utilizar, mas é bom saber da existência do mesmo. Então, quando a gente tem o depósito de patente, numa determinada data, todo o estado da técnica é constituído por tudo que foi depositado antes daquela data. Foi tornado de conhecimento ao público antes daquela data, tá? E de conhecimento público também, não só de documentos de patente, né? Nem de pedido, nem de patente concedida apenas, nem de artigo científico, ou seja, tudo, artigo científico, pedido, patente concedida, tudo que foi publicado antes constitui-se no estado da técnica. Bom, o período de graça, ele é uma permissão contida na Lei de Propriedade Industrial Brasileira, no artigo 12, e pode salvar alguma invenção que o pesquisador, normalmente os professores, né, depositam, quer dizer, publicam um artigo científico, depois se dá conta de que poderia depositar a patente. Então, a lei brasileira dá essa brecha para, no prazo de 12 meses após a publicação, ainda ser possível o depósito de patente. Mas a gente ressalta que não é bom fazer isso, até porque esse dispositivo não é válido em outros países. Em alguns poucos países é válido, tá? Mas é um complicativo a mais. Então, em regra, deposita o pedido de patente e depois publica o artigo científico. Na dúvida, procura o NIT da instituição, que pode ajudar, até mesmo para fazer uma defesa de tese fechada, é possível, e enquanto deposita o pedido. A título de exemplo, então, países que adotam período de graça por 12 meses, a gente tem Austrália, Canadá, Índia, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos. Já a Alemanha, China, Japão, Rússia, Coreia adotam só por 6 meses, aceitam 6 meses o período de graça. Outros países como Chile,
a própria comunidade europeia, Inglaterra, Suíça, Noruega não aceitam, não reconhecem período de graça. Bom, para fins de averiguação de novidade, as etapas constam de identificar as características técnicas, os elementos de produto ou etapas de processo contidas na reivindicação, determinar se um documento em análise é obtido por busca ou subsídio, porque na hora que a gente deposita um pedido de patente, e 18 meses depois há a publicação daquele pedido, e eventuais oponentes podem lançar subsídios para o INPI considerar e indeferir na hora do exame aquele pedido, tá? Então eu coloquei aqui buscas ou subsídio, faz parte do estado da técnica. Determinar e apontar se todas as características técnicas da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente reveladas no documento do estado da técnica, de modo a antecipar essa reivindicação. Deve ser observado para cada reivindicação do pedido, o critério de novidade, né, para cada reivindicação do pedido. Se uma reivindicação independente não for considerada nova, deve-se analisar as reivindicações dependentes dela também. A análise é feita para a reivindicação como um todo, e não apenas para a parte caracterizante da mesma. A matéria em exame não será considerada nova quando todas as características de uma reivindicação estiverem compreendidas em um único documento de anterioridade. Tá? Então, quando a matéria é reivindicada de forma genérica e ampla, existe um documento do estado da técnica em que a matéria é revelada de forma específica dentro dos parâmetros reivindicados no pedido, há falta de novidade. Exemplo: se num pedido for reivindicado um produto feito de material metálico e uma anterioridade revela um produto feito de cobre, o pedido não possui novidade. Por outro lado, se num pedido for reivindicado um produto feito de cobre e uma anterioridade revela um produto feito de material metálico, esse pedido possui novidade. Então, um documento, reivindicação por reivindicação. É assim que é averiguada a novidade no exame. Para quem estiver vendo o slide, aqui uma figurinha, um carro com 2 faróis e outro carro com um farol só. A pergunta em relação ao primeiro requisito de patentabilidade é: existe novidade? Então, a questão de se a gente, no quadro reivindicatório, está solicitando um veículo caracterizado por possuir 2 faróis, com esse estado da técnica aqui, os 2 faróis apresentam novidade, né? Vejam aqui outro exemplo de averiguar a novidade, né? Se no quadro reivindicatório se pede uma cadeira para auditório, caracterizada por ter estofado na cor amarela, né? E aí você vai lá no estado da técnica, aqui à direita da figura, e enxerga cadeiras, né, de cor azul, outras cadeiras bem semelhantes à da figura reivindicada, mas em outra cor, e uma outra cadeira numa tonalidade um pouco diferente de amarelo. Vejam que está um pouco impreciso para averiguar. Assim vai ser também, aí trazendo um exemplo. Essas questões são exatamente para vocês perceberem a relevância de precisar bem o objeto que está sendo reivindicado. Nesse caso, ficará fácil da gente ver. O dispositivo para comprimir e manter junto 2 ou mais folhas de papel, né, um clipe, né, caracterizado por ser uma fina haste de pelo menos 1 milímetro de espessura, moldada no formato de alça
e em que a dita fina haste é constituída de material apresentando flexibilidade para modelagem. Então, esse produto que a gente está querendo patentear, quando a gente remete ao estado da técnica aqui, com esses 4 anterioridades, a gente encontra que essa descrição diz respeito ao estado da técnica, então não teria novidade. Por outro lado, se a gente detalhar bem o que está reivindicando, né, com essas figuras e essência de detalhes, como veremos aqui, né, um dispositivo, a mesma coisa, dispositivo para prender vários documentos, caracterizado por ser constituído por um fio variando de 2 a 5 milímetros, tendo comprimento de 1 centímetro a 10 centímetros, e onde o dito fio está dobrado em si mesmo em único plano, assumindo 4 ângulos de cerca de 70 graus contínuos, né? 2 ângulos de cerca de 90 graus contínuos, ou seja, vai detalhando, e aí, com isso, o estado da técnica não consegue ser suficiente para barrar o critério de novidade pleiteado. Atividade inventiva. O artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial diz que a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. O óbvio ou evidente é algo que não envolve o exercício de qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico no assunto. Técnico no assunto é uma pessoa com conhecimento mediano em determinada área do conhecimento, ao tempo do depósito do pedido. Tá? Então, essa é a persona aí do técnico no assunto, né? Se o técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida, com base no estado da técnica, a invenção é óbvia. Não é patenteável por falta de atividade inventiva. Etapas para averiguar a atividade inventiva. Tem que se identificar as características técnicas dos elementos, etapas de processo contidas na reivindicação do pedido. Determinar o estado da técnica mais próximo. Determinar as características técnicas distintivas da invenção ou problema técnico de fato solucionado pela invenção. Determinar se diante do problema técnico considerado, partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto. Deve ser observado para cada reivindicação do pedido. Se uma reivindicação independente não apresentar atividade inventiva, deve-se analisar as reivindicações dependentes da mesma. A análise é feita para a reivindicação como um todo, e não apenas sobre a parte caracterizante da mesma. Pode ser utilizado mais de um documento, até 3 para cada reivindicação é usado, e a matéria em exame não será considerada dotada de atividade inventiva se decorrer de modo evidente para um técnico no assunto. Ele pode, então, juntar o conhecimento de 3 documentos e deduzir se aquele conteúdo estiver presente na soma de até 3 documentos, é uma combinação considerada óbvia para um técnico no assunto. Indícios de existência da atividade inventiva. Um efeito técnico ou resultado novo ou inesperado. Modificação não sugerida no estado da técnica. Resolver um problema nunca antes reconhecido. Resolver problemas que de outras tentativas falharam. É uma resolução contrária aos ensinamentos do estado da técnica. Se atuar em áreas onde pequenos avanços possuem grande peso. Então aí são indícios de existência de atividade inventiva. Suprimir um elemento do estado da técnica e aumentar o desempenho de um equipamento ou processo ou sua eficiência. Combinação não é expressamente sugerida ou implícita no estado da técnica. Então essa proposição tem indícios de
atividade inventiva. As referências do estado da técnica não funcionam. Então, se você está propondo algo que funciona, já tem um indício de atividade inventiva. Combinação de mais de 3 referências para chegar em invenção proposta já é algo que é considerado já também como tendo a atividade inventiva. E se pertence a muitos diferentes as referências pertencem a campos muito diferentes da invenção apenas, então essa invenção também deve ter passar no critério de atividade inventiva. Aplicação industrial. Vamos dar um exemplo na sequência, né? A aplicação industrial é um critério que normalmente ele é atendido. Raramente esse critério não é atendido. Pela lei, uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial se o seu objeto for passível ou capaz de ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo ou gênero de indústria. Tá? Para averiguar se o pedido tem ou não aplicação industrial, é importante ver se trata de uma solução meramente abstrata, se resolve um problema técnico, se depende ou não de uma habilidade individual, como um artesanato, né, um artesão para fazer. Ela deve ser passível de reprodução industrial, como a gente falou, e não pode violar as leis da física. Bom, vamos agora nos dirigindo para a fase final das noções básicas, mas uma etapa crucial, que é a busca de anterioridades. Para elaborar um bom pedido de patente, com chances efetivas de vir a ser concedido, né, e ter desdobramentos positivos, é fundamental que se faça uma busca adequada de anterioridades, uma busca abrangente naquela área tecnológica que está sendo trabalhada a pesquisa. O que é informação tecnológica? É todo tipo de conhecimento sobre tecnologias de fabricação, projeto, gestão que favoreça a melhoria contínua da qualidade e a inovação no setor produtivo. Um dos conceitos, né? Bom, patente pode ser uma importantíssima fonte de informação tecnológica. A gente tinha visto já naquelas informações da OMP, né, cerca de 2/3 das informações estão disponíveis em documentos de patentes. Tanto patentes concedidas quanto pedidos de patente. Tudo contém informação tecnológica. Não é? Até alerto, acho que adiante, tinha falado disso atrás. Para ajudar numa redação de pedido, é bom vocês considerarem patentes concedidas, porque já passaram por uma análise, já estão estruturadas. Não é? Mas como fonte de informação tecnológica, até tudo é válido. Quando se deposita um pedido nos Estados Unidos, tem-se uma numeração. Quando se concede a patente lá, essa numeração muda. Tá? No Brasil, a numeração permanece a mesma. Tá aí a folha de rosto de uma patente. Pedido de patente do Brasil. Era assim até PI, seguido de um número. Hoje é BR, seguido de um número. Né? Hoje a codificação é assim. BR, que é o Código do Brasil. ZZ é a natureza da proteção, o ano de entrada, por aí vai. Uma codificação para os pedidos do INPI brasileiro. O inventor pode utilizar a busca em documentos de patente para avaliar a possibilidade de concessão da patente, né? E para identificar as possíveis formas de proteção do seu invento. Os documentos selecionados, como eu falei, podem ajudar na redação e aí utilizar as patentes concedidas. Aonde fazer essas buscas? No próprio site do INPI.
no site do Escritório de Patentes Europeu, no site da OMP, no site do Escritório de Patentes Americano, USPTO, coreano, japonês, né? Eu diria, e vou deixar mais adiante apresentado, especialmente no site do INPI, no Google Patents, no SpaceNet, que é o escritório europeu, talvez no USPTO também, mas o próprio Google Patents já hoje cobre bom número de documentos. Então, para a elaboração do pedido, pelo menos fazer busca nesses que eu mencionei: Google Patents, SpaceNet, INPI. Existem bancos pagos com algumas facilidades e mais abrangência, né? Como eu tinha falado no início. Mas eu diria que para 99% dos casos, os bancos de informações gratuitos, esses que eu falei, são suficientes. Os passos para se realizar uma busca por ocasião da redação do pedido podem ser, por exemplo, a partir da definição e delimitação do objeto de busca, escolher as bases de dados, definir e delimitar os campos de busca, coletar e escolher palavras-chave, determinar as classificações que se enquadra aquele invento. Eu vou falar na sequência que vem a ser essas classificações, ou esse endereçamento postal aí das tecnologias, né? E aí fazer o levantamento dos documentos e analisá-los. Então, as classificações principais são a internacional e a cooperativa, a IPC e a CPC. Essa classificação serve para indexação de documentos e auxilia na busca de patentes, tá? É tipo a pasta onde determinado documento vai estar arquivado, tá? E virtualmente pode ser representada por um caminho que identifica essa localização no banco de patentes. Na classificação internacional de patentes, a IPC, temos a subdivisão das seções das áreas de conhecimento tecnológico em 8, desde necessidades humanas, é a seção A operações de transporte, processamento, aí depois química, metalurgia, depois têxteis, papel, construções fixas, engenharia mecânica, iluminação, aquecimento, armas, explosão, física e eletricidade, tá? É importante você saber que a matéria técnica de uma invenção não tem limites estabelecidos e que um invento pode receber mais de uma classificação, né? Ou tantas quantas forem necessárias. Inclusive, hoje em dia, é comum invenções em áreas de multidisciplinares, né? Física com biológicas, com medicina, e por aí vai. A classificação é composta por uma combinação de letras e números, né? Eu vou passar rapidamente aqui porque não será o nosso objetivo exaurir esse assunto de busca. Mas são então basicamente grupos, subgrupos, né? E aí eu trago aqui o exemplo, né? Uma classificação possível para um objeto chamado banheiras dobráveis para crianças ou bebês. É designada por A47K 3/064. Então, dentro da A47K 300 está banheiras de uma maneira geral, chuveiros, acessórios para os mesmos, né? E na hora que faz um refinamento aí para o subgrupo A47K 3064, vem especialmente adaptadas para uso de crianças ou bebês. Então vejam que é um refinamento, né? Essas classificações servem para melhor fazer as buscas, enquadrar essas tecnologias. Nos pedidos,
a gente encontra na parte sempre da primeira página do pedido as classificações a que os mesmos estão enquadrados, né? Tanto de IPI quanto de MU, né? E pelo site do INPI você terá vários outros encaminhamentos com relação a essa expertise de busca e classificações. A classificação cooperativa, né, ela tem sido agora até mais usada, incorporou uma nova seção chamada Novos Desenvolvimentos Tecnológicos, que é a seção Y, né, e ela está dividida, então, essa Y em 3 classes, né? Abrangendo aí tecnologias visando mitigação ou adaptação às mudanças climáticas, tecnologias de telecomunicações ou sistema de informação com impacto em outras áreas tecnológicas e assuntos técnicos cobertos pela classificação anterior de patentes norte-americana. Bom, aqui está a página do SpaceNet e tem também a parte de... Você pode buscar pela CPC ou pela IPC. Elas são... a CPC tem mais detalhamento, mas a maior parte das patentes ainda está classificada como a IPC, mas a tendência é ficar classificada como a CPC. No INPI, para fazer busca, você acessa o portal do INPI, patentes, e aí já abre aqui nessa página, e aí tem o campo de busca que direciona para essa tela, e aí clica em patentes novamente, e aí pode fazer ou uma pesquisa básica ou uma pesquisa avançada para buscar por classificação, por palavra-chave, por nome do inventor, nome do depositante, tá? Aí pode-se usar operadores booleanos, né? Pode utilizar truncamento de palavras. Então, todas essas técnicas para melhorar e refinar a sua busca é importante desenvolver. Aqui, por exemplo, com uma determinada condição de entrada de dados, achou-se 116 processos, enquanto aplicando outros operadores encontram um pouco menos. Então, aquelas estratégias de busca que a gente mencionou rapidamente no quadrinho devem ser exercitadas para melhorar esse conhecimento do estado da técnica e evoluir melhor com o próprio invento e chances de patenteamento. Ao fazer a busca no site do INPI não encontrou nada, está resolvido? Não. Vai para o escritório europeu, né? Pode ir também, como eu falei, para o Google Patents. E aqui eu trago algumas comparações em cada base gratuita dessa, né? Em termos de abrangência, idioma, né? Número de termos por campo, operadores lógicos que adotam e truncagem, tá? Então serve aí de guia para esse aprofundamento. Google Patents, né? Tá também com muita informação hoje em dia, e aí palavra-chave, coloca lá, ou também por número de documento, nome do inventor, do depositante, e traz também um conteúdo riquíssimo. Para finalizar, a gente traz aqui então sobre a concepção do objeto da proteção, né? É importante identificar o problema e a solução, definição inicial da invenção em si, das características técnicas a serem protegidas, a importância desse levantamento do estado da técnica,
a avaliação do mesmo, para poder então retornar à etapa 1, se necessário, reescrever o pedido, né? Definir o que patentear dentro da sua área de trabalho, de pesquisa e de invenções feitas. Um material de estudo que a gente deixa aqui, que é bem rico, interessante, e fica como dicas finais também, e exercícios na sequência, que eu vou falar. Em termos de material de estudo, tem esse manual de patentes, que é recentíssimo, como eu tinha abordado no início, e aqui é um link de acesso e está na página do INPI. Foi agora de julho de 2021, e ele deve ser preferencialmente lido na tela do computador, pois possui links. E aí é um material que vai ajudar muito todos na redação. As legislações sobre patentes e as diretrizes de exame, que existem diretrizes de exame para algumas áreas tecnológicas em especial, né? E que vale muito a pena ser verificado, porque dizem respeito aos critérios que são adotados de particularidades para essas áreas. Fica aqui também o link de acesso às mesmas, tá? E aí, como dica, diria que é fundamental conhecer e participar da política de inovação da sua instituição, se aproximar do Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, ou a Diretoria de Inovação da instituição, para seguir, então, com os pedidos de patente e saber dos melhores encaminhamentos a serem feitos com essa invenção, tá? Porque são inúmeros desdobramentos. O pior deles é deixar esquecido e não levar adiante, porque essas invenções, essa riqueza que a gente tem nas universidades brasileiras, né? Nas pessoas físicas também, a gente tem presente em alguns casos, que podem se aproximar das empresas, então o recado é ir para o NIT, que poderá articular o melhor desdobramento desses inventos. Quer seja um licenciamento para empresas na sequência, quer seja a constituição de um spin-off, né? O importante é que esse conhecimento gere, agregue valor, agregue empregos, agregue riqueza para o Brasil, começar a ter mais opções para além das commodities, porque o mundo todo usa esse sistema e a gente está ainda usando pouco, e a gente deseja que seja melhor utilizado em benefício dos brasileiros. Ficam alguns exercícios de revisão, não é? E a gente está agradecendo à universidade. Temos um pequeno escritório no campus da UFPE e agradeço mais uma vez em nome do INPI e sucesso no Congresso. Um abraço.